Sabe, sentir excluído é muito ruim. Sabe, você chegar num ambiente onde você está notando que as pessoas não queriam que você estivesse ali. Ou você chega num local e você vê que as pessoas, elas querem que você não esteja ali. É como se você, como eu estou vendo a nossa diaconisa Luciana aqui, é como se eu não estivesse vendo ela aqui agora. Que eu falasse com a minha amada Sheila, que eu falasse com a minha amada Sandra, mas não falasse com a minha amada diaconisa Luciana. E automaticamente, como ser humano, vai se sentir excluído. Então eu tenho quase certeza que todos nós já passamos por isso, né? Você já se sentiu rejeitado em ambiente por causa do seu passado? Ali, na verdade, nós estamos aqui com pessoas, na sua totalidade, todos já entregaram a sua vida para Jesus, amém ou não amém? Porém, muitos aqui conhecem o passado do outro. Muitos que estão aqui sabem do que aquele outro amigo ou amiga, ou esta pessoa que está do seu lado, já fez lá no passado. E só basta um deslize nosso, basta somente nós errarmos só um pouquinho, sempre tem alguém dizendo: ó, você era assim, eu lembro como que você era. Então, por causa do teu passado, do meu passado, as pessoas estão sempre nos acusando. E porque estão nos acusando, acabamos nos sentirmos rejeitados pelo caso do nosso passado. Existem ambientes, mesmo crente, as pessoas elas se adaptaram e se apegaram muito ao nosso passado, que mesmo sendo um homem e uma mulher de Deus, por causa do passado tenebroso, você chega em ambiente e as pessoas não olham para você como uma serva e como servo, mas olha para você daquela pessoa que fazia aquelas coisas ruins lá atrás. Então você acaba se sentindo rejeitado por causa do passado. E agora eu te pergunto, e hoje, mesmo estando em Cristo, já observou que pessoas não querem estar perto ou ter contato devido ao que você já foi? Você já sentiu assim? Sabe, por causa do teu passado, as pessoas não querem ter contato com você. As pessoas não querem ter aliança com você. As pessoas não querem ter amizade com você. Sabe por quê? Porque o mundo está sempre ali querendo lembrar o nosso passado. Mas eu quero te dizer uma dica aqui. Quando uma pessoa quiser te lembrar o seu passado, você vai dizer assim: olha só, você pode lembrar o meu passado, você pode trazer meu passado à tona, porque eu não vou mentir não, fiz isso mesmo, tudo isso eu fiz, não vou mentir. Mas o meu presente é em Cristo e o meu futuro é na glória, morando com Ele. Você crê nisso? Então para de ficar triste porque estão lembrando o teu passado. O que importa é saber, se eu e você estamos em Cristo, as coisas velhas se passaram, o passado ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Então o que determina no que as pessoas falam sobre nós, o que determina é o que o Senhor fala sobre nós. E o que o Senhor está dizendo nessa noite para mim e para você, que você é um príncipe do Senhor, você é uma princesa do Senhor, você é um abençoado, você é uma abençoada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Porque Deus é bom. Aleluia. Porém, nessa noite nós vamos falar de um homem, né? Um homem que eu andei estudando um pouco sobre ele. Não vai dar tempo de a gente falar tudo nessa noite, mas um homem muito conhecido na Bíblia, um homem que vai nos ensinar nessa noite. Nós vamos sair daqui como um exemplo desse homem, para podermos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Esse homem, Lucas, ele tinha no seu DNA, diga assim, DNA. Ele tinha no seu DNA, no seu sangue, no seu interior, o prazer de cuidar. Ele tinha no seu DNA o prazer de cuidar, sabe? Mas quando se fala em cuidar, não é da boca para fora. Cuidar é você entender, mesmo que se um dia você se sentiu rejeitado, mesmo se um dia você passou pelo aquilo que eu acabei de falar agora, anteriormente falando, foi rejeitado, foi excluído por causa do seu passado, mas você decidiu no seu DNA agora cuidar, principalmente dessas pessoas que são rejeitadas.
Então esse homem que eu vou narrar a história dele aqui nessa noite, nós vamos aprender muito com ele aqui, amém ou não amém? E esse homem no seu DNA ele tem o cuidado, Lucas. Porque cuidar é uma atitude, é você querer cuidar. Cuidar para mostrar para pessoas é uma coisa. Cuidar para mostrar para a internet é uma coisa. Mas nos bastidores você ter no teu interior: Senhor, muito obrigado porque eu sou a nova criatura. E da mesma forma que fizeram comigo lá atrás, me rejeitaram, me julgaram, falaram mal de mim, me excluíram. A partir de agora, se eu estou em Cristo, aquilo que eu queria que fizesse por mim no passado, a partir de agora eu quero cuidar. Eu quero estar disponível para poder cuidar. Senhor, minha oração é: me mostra pessoas que precisam de um cuidado, pessoas que perderam a esperança, pessoas que estão olhando e vendo uma igreja que não é bíblica, porque a igreja bíblica é aquela que cuida, aquela que discipula, aquela que tem cuidado, aquela que ama, mas não é aquela que exclui. Esta é a igreja que nós acreditamos, é a igreja que está na Bíblia, amém ou não amém? Você crê nisso? Então esse homem tinha nesse DNA o cuidado. E eu queria falar sobre esse homem nessa noite. Um homem que estava dentro dele o cuidado. E eu queria narrar a história de um homem chamado José. Diga assim, José. Diga assim, José. Aí você pergunta para o seu irmão do seu lado: você conhece José? Você conhece o José? Mas não é o José da diaconisa Márcia, não. Esse todos nós conhecemos. Também não é o José, o sonhador. Também não é o José, pai de Jesus. O José que nós vamos falar hoje se encontra no livro de Atos, no seu capítulo 4, versículo 32. Vamos aprender com José hoje, gente. Nome forte, José, né? Forte, olha aí, ó. Vamos aprender um pouco sobre esse homem incrível chamado José. Porém, você vai se familiarizar ao decorrer do texto, né, sobre o nome mais conhecido. Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 32 vai dizer assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente a sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhe era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas a vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam conforme a necessidade de cada um. José, diga assim, José. Ah, mais forte, José. Um levita de chifre, a quem os apóstolos deram um nome de Barnabé. Diga assim, Barnabé, que significa encorajador. Olha só o que ele fez: vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Próximo. Até aí, né? Até aí. É isso. Aqui estamos diante de um homem, né? Se eu falasse Barnabé, você sabia quem era. Porque Barnabé, por mais que estejam poucas aparições na Bíblia, ele é mais conhecido que José. E você vê que o nome verdadeiro era José. Barnabé era um apelido que os apóstolos deram a ele. Então, você, quando alguém falar sobre esse homem, você vai entender que o nome dele era José. Diga assim, José. Porém, por causa do seu DNA, os apóstolos, a Bíblia diz que agora é chamado de Barnabé.
Antes de eu dar o significado de Barnabé, olha aqui apelido. O apelido, quando ele é um apelido abençoador, é bênção. Não pode ser um apelido para poder te denegrir, um apelido para diminuir, um apelido para poder te maltratar. Não, mas existe apelidos carinhosos. Quer ver um exemplo? Tem um apelido entre os casais: vida, amor. Não tem um nome? A minha esposa se chama Priscila, o meu nome é Williams. Ela me chama de amor, me chama de marido, me chama de vida, e assim vai. Então são apelidos que são carinhosos. Entretanto, existem apelidos também que pessoas vão te chamar. Que apelidos são esses, pastor? Apelidos esse é um homem de Deus, esse é um abençoado. Esta mulher cheia de Deus. Ali vai um profeta. Ali vai um homem, uma mulher que tem, no seu DNA o cuidado. Ali vai um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Não é mais aqueles apelidos do passado que muitas vezes nos entristeciam. O passado que trazia apelidos para nos denegrir, para nos diminuir, para nos afrontar, para nos julgar. Mas o Senhor veio aqui para te dizer: você é um abençoado, você é um príncipe, uma princesa do Senhor, um apelido abençoado. Amém ou não amém? E aqui estamos diante de um homem chamado José. Homem chamado José, que agora basta ser chamado de Barnabé. Barnabé significa consolador, Barnabé significa exortador, Barnabé é aquele que cuida. Então Barnabé era um homem que no seu DNA tinha o cuidado. Eu fico imaginando, a Bíblia não vai trazer uma profundidade, porque Barnabé, ele vai aparecer muitas poucas vezes na palavra de Deus. Porém, em Barnabé, para que os apóstolos, aqueles homens cheios do Espírito Santo, pudessem olhar para aquele homem e dizer que agora seria chamado de Barnabé, que significa aquele que cuida, aquele que consola. É porque eu fico imaginando, desde criança, desde a sua adolescência, aquele homem chamado José, ele tinha no seu DNA, Lucas, o cuidado. Eu fico imaginando ele ali brincando com seus amiguinhos, quando alguém se machucava, ele estava ali para cuidar. Eu fico imaginando Barnabé, que o seu nome José, uma criança vinda de outro local, de um outro bairro, brincando com aquelas crianças, e ele fala assim: não, eu vou cuidar, eu não vou desfazer. Sabe por quê? Porque muitas vezes no nosso passado, quando nós éramos criança, quando vinha uma outra criança de outro lugar, sempre tinha alguém para poder desfazer, sempre tinha alguém para excluir, sempre tinha alguém para falar: eu não vou brincar com você porque eu não conheço. Mas Barnabé era diferente. Barnabé queria cuidar. Barnabé tinha no seu DNA o querer cuidar. E nós, como igreja do Senhor, precisamos entender isso. Precisamos cuidar. Precisamos cuidar. Diga assim: eu. Está com muita pouca fé. Diga: eu preciso aprender a cuidar verdadeiramente. Então você vê para um homem ganhar esse apelido, é porque ele fazia. O apelido só vem através de atitudes, amém ou não amém? Ou por características. O apelido ou é uma atitude ou uma característica da pessoa. E a característica de Barnabé era cuidar. Tem pessoas que precisam ser consolados. Tem pessoas que precisam ser exortados no amor. Tem pessoas que precisam que você cuide dela. Porque nós, se dissermos que somos cheios do Espírito Santo e não entendemos a importância do cuidado, você pode ter certeza, a sua missão está sendo incompleta, a sua missão não está sendo certa, ou você pode ter certeza que no final, a sua missão não vai ter chegado até o fim. Porque nós, se vamos contar as nossas experiências nessa noite sobre o cuidado, cada um de nós temos a experiência, que fomos excluídos, que não fomos amados. Porém, não é sobre aquilo que fizeram conosco que nós vamos fazer hoje. Porque na verdade o mundo é assim.
Se você não é cuidado, automaticamente você não quer cuidar, amém ou não amém? Quem nunca pensou assim? Não, se não fez por mim, eu não vou fazer por ela, eu não vou fazer por ele. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil eu retribuir com um troco, da mesma forma da qual eu fui tratado, do que eu decidi vencer a minha carne, porque a minha carne pula querendo. Eu vou tratar da mesma forma ou vou tratar pior. Sabe por quê? Porque me fez mal, ou porque fez mal a alguém. Porque é muito mais fácil eu tratar mal, é muito mais fácil eu rejeitar, é muito mais fácil eu excluir, do que eu tomar uma atitude em Cristo Jesus, sabendo que eu não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu vou cuidar, principalmente das pessoas que me rejeitaram, das pessoas que me fizeram mal. Nesta noite eu profetizo que o Senhor vai te proporcionar momentos com pessoas que você até hoje não gostava, não aturava, mas o Senhor vai proporcionar para que você possa exalar o cheio, o transportar do Espírito Santo que está em você. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então se prepara para viver o extraordinário, e você vai conseguir vencer, porque não é sobre você, é quem está em você. E quem está em você, meu amigo, a especialidade é consolar, porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele disse: eu preciso ir, para que venha quem? O Consolador. Então o Consolador está aqui dentro, o Consolador está aí dentro, o cuidado está aí dentro. Só basta dizer: agora eu vou ativar, eu vou cuidar, eu vou amar. Sabe por quê? Porque mesmo que fizeram contra mim, eu vou fazer ao contrário, porque eu não vim para cá, eu não entreguei a minha vida para odiar, não. Eu entreguei a minha vida para poder amar, para poder cuidar, porque essa é a igreja verdadeira, essa é a igreja da Bíblia, essa é a igreja que o Senhor trouxe nesta terra. Amém ou não amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Porém, quando se fala Barnabé na palavra de Deus, você vê que, como eu já falei, muito pouco aparição na palavra de Deus, muito pouco. Mas sabia que o Senhor, ele procura não quem tem status, não que é muito conhecido, mas que Deus possa usar, mas o que o Senhor vê que tem no coração a vontade de servir é aqueles no anonimato. Você está aqui hoje? Você está aqui hoje? Alguém orou por você? Alguém separou um tempo de joelho e falando: guarda o meu filho, guarda a minha filha, guarda meu amigo, guarda a minha amiga. Alguém orou por você, e de repente não está nem mais vivo, mas foi para um canto, tirou o momento para poder clamar e dizer: cuida dele, cuida dela, cuida dele, cuida dela. E na sua maioria são pessoas que não têm o microfone na mão, pessoas que não têm sabedoria, instrumento algum, pessoas que não sabem mexer no som, pessoas que não sabem dançar e encenar, mas sentam num cantinho, assim como a irmã Beth está ali, ó, no cantinho, mas tem uma vida de oração dizendo: cuida, cuida, Senhor, Senhor, cuida, Senhor, está ali orando, porque o cuidado também é oração, amém ou não amém? O cuidado é atitude, mas também é atitude de orar, amém ou não amém? Porque nós sabemos, como salvos em Cristo Jesus, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados. Então a oração é uma poderosa e também é uma atitude de cuidado, amém ou não amém? Então você está aqui de pé, você está aqui, e quando você lembra de como você era no passado, aí você fala assim: Senhor, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela graça, favor e não merecido.
Obrigado porque eu merecia estar morto agora, eu merecia estar preso agora, eu merecia estar sofrendo agora, mas um dia o teu amor me alcançou, um dia a tua graça me alcançou, e hoje eu estou aqui porque alguém decidiu cuidar de mim. Quando você entrou para a igreja, eu creio que alguém, pelo menos uma pessoa, decidiu: eu vou cuidar dele, eu vou cuidar dela, pode andar comigo, vamos subir ao monte, vamos orar, vamos ler a Bíblia, eu estou contigo. E de repente essa pessoa nem na igreja está, de repente essa pessoa nem viva está, de repente essa pessoa ninguém nem ouviu falar, e você hoje é um pastor, você hoje é um presbítero, você é uma pessoa conhecida, mas alguém no anonimato decidiu orar por você, cuidar de você, mesmo sabendo do teu passado. E quando se fala em Barnabé, precisamos falar um pouco sobre a manifestação do cuidado que ele tinha com uma pessoa. Diga assim, uma pessoa. Diga assim, o nome dele era Saulo. Diga assim, Saulo. Saulo, mais na frente, não um nome trocado, mas chamado de Paulo, porque Saulo é nome hebraico e Paulo nome romano. Então quando alguém falar que foi trocado, não foi trocado nome nenhum. Ele era nome Saulo hebraico, Paulo romano. Amém ou não amém? Ah, foi trocado. Não tem isso na Bíblia. Amém? Não tem isso na Bíblia. Então, vou chamá-lo de Paulo para ficar mais fácil para você entender. Quando se fala em Paulo, você lembra logo de um perseguidor. Por mais que sabemos do que Paulo fez. Mas antes do que Paulo fez, de tudo que ele foi usado pelo Senhor, pelas cartas que ele escreveu na sua totalidade, foi 13. Ele tinha um passado, amém ou não amém? E o passado dele era tranquilinho, o passado de Paulo. Era um passado que ele só tinha prazer de matar cristão. Só isso. Agora imagina só, um Paulo ou Saulo, nos dias de hoje, você olhar e ver uma pessoa que odeia cristão. Você saber que existe uma pessoa que não suporta cristão. Pessoa que tinha prazer em ver cristão sendo queimado, sendo apedrejado, sendo morto, se for por dia de hoje, tomando tiro, tomando facada. Então Paulo era esse cara que tinha prazer. Mas trazendo para o dia de hoje, poderia ser também uma mulher que poderia ter ódio de crente. Agora imagina só, Igreja do Senhor aqui representada. Imagine você, Igreja Batista da Fé, eu desenhando esta pessoa para você. Porque humanamente falando, José, é muito mais fácil dizer que essa pessoa morra, que essa pessoa pague tudo aquilo que ela está fazendo. Porque se matou cristão, não, tem que morrer, tem que ser atropelado, tem que tomar um tiro bem na cara, não, tem que ser queimado, o carro tem que bater. O humano começa a gritar, amém ou não amém, gente? É o humano, começa a gritar, porque esta é a vontade da carne. Por isso que nós sabemos, entendemos e aprendemos na escola bíblica dominical. Algo que a gente tem que entender, que o nosso maior adversário não é o diabo, é as nossas vontades. Porque a nossa vontade todos os dias, a gente tem que dizer: carne, hoje não, te venci mais uma vez. Porque a vontade carnal é o que derruba cada um dos crentes de hoje. Porque não entende isso. Fica brincando com as vontades. As vontades é séria. Cada um de nós que estamos aqui sabemos que existem vontades humanas e carnais que, se nós não vigiarmos, nem aqui estaríamos, não é verdade? Ou eu estou sozinho aqui? A vontade carnal, a carne gritando: carne, mais uma vez você perdeu, porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, a carne não vive gritando dentro de mim e vai vencer, não. Quem vive em mim é o Espírito Santo. E se eu estou cheio do Espírito Santo, carne, tu perdeu mais uma vez. Então imagina só, um Paulo sentando aí do teu lado, agora, chegando por essas portas, e você sabendo quem ele é, sabendo do que ele fazia, sabendo quem ele é, e sentar bem aí do seu lado. Não é sentar lá atrás, não, é do teu lado. Ou vim para cá, Lucas, e querer sentar aqui do teu lado aqui, botar uma cadeira aqui e querer ver o teclado. E a atitude qual é agora? Um olhar para o outro,
chamar os homens fortes dessa casa aqui, né? Chamar o José, chamar o Lucas, Marcelo, né? Bota esse cara para fora. Ih, esse cara aqui, ó, ele mata. Não, ele não, aqui não. E pior, e se essa pessoa vir aqui na frente se converter ao Senhor e se ajoelhar aqui e dizer: eu quero uma novidade de vida? Num dia de domingo, José pregando aqui, o fogo caindo, quebrando tudo. Aí a pessoa recebe a palavra que penetra no coração e vem aqui, se ajoelha aqui na frente: eu quero esse Jesus. Essa pessoa mesmo que é muito ruim, essa pessoa mesmo que você olha e já desejou que morresse, ela entrando por essas portas aqui, se ajoelhando, levantando a mão para o céu, Sabrina, dizendo: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Aí você faz festa, aí você fica alegre, né? Só que você tem um carro e essa pessoa está a pé. E agora? Essa pessoa se converteu hoje. E agora, gente? Mora lá em Xerém. Seu carro tem uma vaga. Ela se converteu aqui, mas o passado dela, ela gostava de dar facada em crente. E como é que tu dirige agora? Sabendo que no teu carro está teu filho, tua filha, tua esposa, teu esposo. E como é que vai agora? Como é que vai agora, gente? Ela acabou de vir aqui, abraçamos, soltamos fogo, Sheilinha. Aquela pessoa que um dia era conhecida no Pilar como um destruidor de crente, como uma pessoa que odiava crente, que matava crente, veio aqui na frente, levantou a mão e disse: eu quero esse Jesus. Aí todo mundo vem aqui, mas mesmo de longe, ele estendendo a mão. Aí eu falo assim: gente, vamos abraçar o nosso irmão em Cristo Jesus, a nossa irmã. Aí um fica olhando para o outro assim: vai você primeiro, vai você, vai você. Barnabé era diferente. A Bíblia diz: o povo tinha medo, mesmo depois da conversão de Paulo. O povo tinha medo dele, ficava meio ansioso. Esse é Paulo. Lembra do que ele fazia? Lembra quando Estevão foi apedrejado e teve a aprovação dele? E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Está aqui, ó. Está aqui, está vendo? E Saulo estava ali e consentindo na morte de Estevão. Ele aprovou. E esse cara vai sentar aí do teu lado agora aí. Imagina um pouquinho, gente. Ele do seu lado agora aí. Ou ela. Qual seria a nossa atitude? Mas você não está num culto que é cheio do Espírito Santo? Você não está vindo toda terça-feira? Você não falta nenhuma terça-feira, você é fominha. Você vem direto. Eu sou cheio do Espírito Santo. Ainda fala: eu sou cheio do Espírito Santo. Louvores: eu sou cheio do Espírito Santo. Mas como uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo é consolador, amigo, e na hora de exercer esse transbordo, eu tenho medo, eu fico com medo. Como é que é isso? Porque isso não está batendo. Precisamos ativar isso dentro de nós, porque vai acontecer, não só na igreja, mas na rua. Vai acontecer pessoas que eram mais, porque existem pessoas no nosso bairro que você vai ouvir falar que é ruim, que não gosta de crente. Pessoas que você olha assim, ainda tem adolescentes jovens que você fala assim: esse aí virar crente? Não tem como não. Não tem como não. O Senhor vai proporcionar para que você tenha uma experiência dessa. A minha oração é: Senhor, que a Batista da Fé, todos os membros daqui possam vivenciar isso. Que o Senhor proporcione momentos para que eles possam ter essa experiência. Pastor, que isso? É para me envergonhar? Não, mas que através de você o nome do Senhor seja exaltado. O nome do Senhor está sendo exaltado, você aqui está. Mas imagina só, você sendo usado para esse tipo de pessoa, e as pessoas vão vir, você não pede: Senhor, vem as pessoas, eu quero cuidar.
Eu quero amar e as pessoas vão chegar. Hoje, só tem crente aqui hoje. Só tem crente aqui hoje. Agora imagine, chegou ali agora mais 20, 30 pessoas que não são cristãos. Você está preparado para transbordar no Espírito Santo? Então, Barnabé ele decide cuidar de Paulo. Ele decide cuidar de Paulo. Barnabé agora é o discipulador de um homem chamado Paulo. Homem esse que quase não escreveu nada na Bíblia, só 13 cartas, 13 livros, assim como você quiser falar. Só 13. Ele discipulou esse cara. É como se, Eduardo, você discipulasse hoje o Silas Malafaia, um exemplo. Um famoso. Se você discipulasse o Billy Graham, se você discipulasse uma pessoa, uma mulher, um homem, conhecido hoje em todo o território mundial, e ninguém lembrar de quem discipulou. Você lembra dos grandes homens e mulheres do Senhor na terra hoje, que de repente você admira, que você fala assim, gente, que facilidade de pregar. Quem nunca falou isso? Mas para que esta pessoa estivesse ali, alguém cuidou, alguém orou, porque essas pessoas não aparecem, essas pessoas não estão na evidência, porque o que aparece, como já falei aqui em mensagens anteriores, é pessoas que estão com o microfone, é pessoas que estão no altar, e aquelas pessoas que estão orando, aquelas pessoas que estão se colocando na brecha, aquelas pessoas que estão assim, Senhor, manda pessoas, mesmo que não tenha ninguém, eu me coloco à disposição para cuidar, para discipular, para instruir. Sabe por quê? Porque o Senhor me chamou para uma missão, e a missão é, eu vou pregar o evangelho a toda criatura, independente se matou ou não matou, se era prostituta, se era prostituto, se era isso, se era aquilo. Eu não quero saber do passado, eu quero saber de agora, porque eu não vejo como o mundo vê, eu não vejo como o humano vê, eu vejo como o Senhor vê, porque quando o Senhor olhou para Paulo, ele antes perseguidor, ele já olhava para Paulo, um grande pregador da palavra, um grande implantador de igreja, um homem conhecido na palavra de Deus, porque se você não conhecer Paulo na palavra de Deus, você não conhece o Novo Testamento, principalmente, simplesmente esse cara aí. E Barnabé, ele se colocou na brecha, colocou à disposição para poder cuidar. Barnabé é um exemplo para todos nós. Barnabé, todos nós que estamos aqui, precisamos estudar, se aprofundar na palavra de Deus por completo, amém ou não amém? Mas existem pessoas que precisamos mergulhar um pouco mais. E Barnabé, mesmo que seja pouco a sua aparição na palavra de Deus, estude sobre ele. Porque se o seu apelido significa Barnabé, e Barnabé é consolador, é porque ele entendeu que se o Espírito Santo é também consolador, e se o Espírito Santo está dentro de nós, é porque precisamos colocar isso para fora. Sabe, é como se fosse um guarda-roupa, ou um armário, precisamos acessar, puxar a gaveta, está guardadinha ali, a gaveta, o armário está lá, com as roupas, amém ou não amém? Mas quando você quer, você não tem que puxar, você não tem que abrir, e o Espírito Santo está aqui dentro e não é um guarda-roupa. Precisamos acessar tudo aquilo que o Espírito Santo tem no seu DNA para todos nós, porque ele está aqui dentro. E se ele está aqui dentro, a evidência tem que ser real. Tem que ser real. Porque se falamos que estamos cheios dele e não colocamos as evidências para fora, tu está vindo para cá como um passeio. Tu está vindo para cá para bater ponto, como minha esposa falou aqui domingo. Mas quando nós entendemos isso, aí você vai ver o que é estar cheio do Espírito Santo. No capítulo 11, versículo 24, por favor.
Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Ele era um homem bom. Diga assim, homem bom. Diga assim, homem bom. Quando se fala em um homem bom, segundo o que a Bíblia nos ensina, é um homem cheio de caráter. É uma mulher cheia de caráter, com integridade. Uma pessoa que olha, as pessoas olham para você e vê a bondade. Porque se nós dissermos, Deus é bom, diga assim, Deus é bom. Diga assim, Deus é bom. Se Deus é bom, eu preciso exalar também essa bondade. Ser bom é as pessoas olharem para você e ver integridade e caráter. Saber que de você só sai bondade. Porque não tem como sair 2 tipos de água de um rio. Uma fonte tem que jorrar um tipo de líquido. Não tem como sair 2. E a fonte que está em nós é bondade. É bondade. É bondade. Precisamos ser bons, porque Ele é bom. Precisamos, como o texto está dizendo, Ele era um homem. E também eu posso dizer, você que está aqui, mulher, você é uma mulher boa. Você é uma mulher boa. As pessoas têm que olhar para nós. E eu sempre vou dizer isso aqui na igreja. Não é para mostrar quem eu sou, mas é quem está em mim. Quem está em mim? Quem está em mim? É quem está em mim. Porque as pessoas vão dizer para você, você é bom. Aí você não vai estufar o peito e dizer, eu sou bom. Não. Eu sou bom porque quem está em mim é bom. Porque não é sobre nós. É sobre quem está em nós. Diga assim, não é sobre nós. Está abaixo, não é sobre nós. É quem está em nós. E quem está em nós? Quem está em nós? Então não é sobre nós. É quem está em nós, José. É quem está em nós. Então, você vai dizer comigo assim, eu decido, a partir de hoje, ser bom. Eu decido, hoje, ser bom. Segundo, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos entender isso, que é um texto que o pastor de vocês gosta muito de usar, para que você nunca se esqueça. Porque quanto mais repete, não tem como esquecer. Por mais que você fale assim, pô, o pastor fala muito sobre esse versículo, muito sobre esse texto, é para que você aprenda e nunca mais esqueça. Porque ser cheio do Espírito Santo não é você só falar. Porque ser cheio de alguma coisa tem que ter evidência. Como é que você conhece que algo está cheio, transbordando? É porque tem conteúdo ali dentro. Um balde d'água, você sabe que está transbordando porque tem conteúdo ali dentro e está transbordando água. Se você enche um prato de feijão e começa a transbordar, é porque você sabe que tem conteúdo ali dentro e está cheio de feijão, amém ou não amém? Agora, para a gente definir ser cheio do Espírito Santo, as pessoas têm que ver o que está dentro. Mas como ver o que está dentro? Através da evidência. E como que através da evidência? Aí você mais uma vez, pela 100ª vez, você vai ler esse texto comigo, que é Gálatas 5, 22 e 23. Mais uma vez. Pastor, mais uma vez. Mais uma vez. Porque para as pessoas olharem para mim e para você, Lucas, e ver que nós estamos cheios e transbordantes, tem que ter isso aqui.
Se não tiver isso, como é que as pessoas vão saber, gente? Eu sou cheio do Espírito Santo. Mas como é? Não estou vendo transbordando nada. Eu estou cheio. Aí vai enchendo. A caixa encheu. Por quê? Transbordou água. Amém ou não amém? Eu sou cheio do Espírito Santo, estou transbordando. Como? Não estou vendo nada. Muito pelo contrário. Eu sou cheio do Espírito Santo, só vivo brigando. Não sou bom. Quando eu fico nervoso, sai da frente. Não me segura não. Quero quebrar tudo. Sou cheio do Espírito Santo. Se pisar no meu calo, sai da frente, que o tamanco vai voar. Sou cheio do Espírito Santo. Não tem nenhuma gotinha de perdão? Nenhuma gotinha? Porque é muito mais fácil eu não perdoar, porque se fez mal, que morra. Esse é o humano falando. Mas quando decidimos, porque você decidiu, eu perguntei no começo, ser cheio do Espírito Santo, isso aqui não é difícil. Isso aqui pode ser difícil, mas não é impossível. É só acessar as gavetas. Hoje eu vou acessar a gaveta do amor. Hoje eu vou acessar a gaveta da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, bondade, fidelidade. Esse aqui, meu Deus, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quer ver? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos proporcionar essa semana ainda experiência para a gente viver isso aqui. Se preparem. Se prepara. Vizinho, amigo de trabalho, clientes, né? Passageiros do Uber, que entra no carro que parece que é cliente da barbearia, acabou de fazer o cabelo, não era assim que eu queria de outro jeito. Pessoas que vão alugar carro lá na Movida, reclamando de tudo. Senhor, me importa com essa experiência. Olha, vamos ouvir testemunhos na igreja, principalmente isso aqui, sabe? A pessoa vem toda endemoniada para acessar áreas que já fomos, amém ou não amém? Já fomos é passado. Aí vai lá e quer acessar algo que, não, esse botão não, está morto esse botão, nem pega mais, José. Essa área não pega mais, amém ou não amém? Ou você é brigão? Vou quebrar tudo. Não. Mansidão e domínio próprio. Domínio próprio é quando tá aqui, ó. Segura, e amarra, dá uma volta, vai correr 5 de julho, sobe um monte, depois você volta. Tá explodindo, segura. Agora, você não prega ainda, amém ou não amém? Tô estando amém, José, tu fala amém, ó. Ainda, não prega ainda, não pregou ainda, amém ou não amém, Cícero? Lá, glória. Mas você vai vivenciar coisa tão extraordinária que você não está com o microfone na mão, mas na tua empresa, que é cheia de pessoas, ou a sua rua que só tem problemático, mas você não vê assim, você olha para essa vizinhança e fala assim, homens e mulheres de Deus, líderes e líderes de célula, pastores e pastoras, não é dizendo, esse endemoniado, essa endemoniada que morra, não é assim. Aí na sua empresa, o Lucas queria quebrar tudo, aí vem um endemoniado, né? Eu falo endemoniado naquele momento, mas uma pessoa cheia de Jesus, amém ou não amém? Vou orar por elas, você vai entender o que eu estou falando. Aí vai lá no Lucas, começa a inventar um montão de fofoca, coisa que você não faz, sabendo que você não suporta isso, mas sabendo que o teu passado, vou falar o português, era cerol.
Não é assim que fala no mundo? Era Seron. Ou então, já é logo brigar logo. Porque o meu pai me ensinou a lutar. Eu dou umas caneladas ali e tal. Mas aí vem o Lucas. A pessoa é... Todo mundo vendo. Porque a plateia fica, né? Doido, ainda mais se for crente. A plateia já começa, é agora. E os dedos querendo apontar já. Vai xingar, vai brigar, vai rodar e vai querer quebrar tudo. Vai, fica ali, vai. Os telefones agora, né? Os telefones, vai brigar. Aí o Lucas, cheio do Espírito Santo, escutou uma palavra de Barnabé na terça-feira com o pastor dele. Ele lembrou na hora. Aí ele chegou. Me perdoa ou eu te perdoo. Eu te amo porque ele me amou primeiro. Isso é difícil? É, mas não é impossível. É exercício. É igual correr. Por que eu vou falar em correr, gente? Eu estou precisando de correr. Fui lembrar logo de correr agora, vamos lá. Aí correr, estou correndo. Hoje eu corri 1 quilômetro, amanhã 2. Morrendo. 2, 3, 4 quilômetros. Mas estou exercitando. E para vivermos o fruto do Espírito, é um exercício. Porque senão atrofia. É igual músculo. Tem que exercitar. E igual um músculo, quando você exercita, você vai ficando... É normal. Vai crescendo alguma coisa ali, vai ficando forte. Mesma coisa é com o fruto do Espírito. Tem que exercitar. Então, ele era cheio do Espírito Santo. Porque olhar para Barnabé é olhar e dizer, um homem bom. Um homem cheio do Espírito Santo. E terceiro e último, ele vai dizer que além de ser cheio do Espírito Santo, era cheio de fé. Diga assim, fé. A fé é algo que para o mundo é loucura. Concordam comigo? É loucura. Como é que você vai falar? Porque fé, Hebreus no capítulo 11 vai dizer que é o firme fundamento das coisas que eu não estou vendo. Olha só, não estou vendo. Porque o humano só acredita se alguém falar, não, eu quero ver se isso é verdade. E tem pessoas que mesmo Deus usando homens e mulheres de Deus, tá? De Deus, eu preciso ver para crer. Então você não tem fé. Você nunca vai conseguir acessar o extraordinário do Senhor. Porque sem fé, gente, fé, que loucura. É o dizer, atrás dessa parede ali, tem, vou fazer de propósito, tem gente com fome aqui, de propósito. Ali atrás dessa parede tem um prato de churrasco. Ali atrás, com todas as carnes maravilhosas, está bem atrás dessa parede. Pastor, o senhor está louco. Não, é fé que quando eu abrir aquele portãozinho ali, não vai ter, né, goteira, não vai ter água descendo pela telha e me molhar, não vai ter um mato da árvore ali, não. E nem as galinhas que tem aqui do lado, não vai ter isso. O que vai ter ali vai ser, né, umas carnes gostosas ali me esperando. Amém ou não amém? A fé é você entender os pilares da fé. Primeiro pilar, diga assim, primeiro pilar, eu tenho que crer. Quando eu creio, eu estou dizendo, eu acredito que em fé vai acontecer. Ainda não entendi. Vou te explicar e aprofundar melhor para que você exercite hoje ainda na sua casa, na sua família, ou mande mensagem para alguém dizendo o que, pastor? Diga assim, o que, pastor? Você vai dizer o seguinte: Deus vai te direcionar pessoas, ou na sua casa, ou na vizinhança, ou você manda mensagem para alguém, amém? Você pertence a Jesus. Eu te vejo pregando a palavra.
Eu te vejo você fazendo a vontade do Senhor. Pastor, tu não conhece o meu marido. Pastor, você não conhece a minha mulher. Pastor, o senhor não conhece o meu filho. Pastor, o senhor não conhece as minhas filhas. Senhor, o senhor não conhece a minha vizinhança. Pastor, o senhor não conhece. Não conheço o irmão não, mas já profetizo. São homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Isso é fé, porque eu estou profetizando com a palavra profética, e em fé eu estou crendo e acreditando que logo, logo você vai ver todas as suas orações específicas sobre estas pessoas se cumprindo. É fé. Segundo, diga assim, segundo, é confiar. Você confiar é você ter uma certeza no teu coração. Eu confio. Tudo está dando errado, mas você está dizendo vai dar certo. Está tudo dando errado, mas você sabe que no final vai dar certo. Está tudo dando errado, mas você está confiante que quem está contigo garante a tua e a minha vitória. Segundo, confiar. Terceiro, diga assim, terceiro, eu dependo. Depender é uma atitude, depender é você saber que o Senhor está contigo. Você não depende do homem, você não depende do humano. Você depende somente de Deus. Como assim, pastor? Ah, mas foi fulano que me empregou, foi fulano que me ajudou. Se eu estou hoje é porque minha empresa está andando. Ah, se eu estou aqui porque eu trabalho. Não, não é sobre isso. Você sempre vai depender do cuidado, do amor, da proteção dele. Ou seja, nós vivemos as nossas vidas sempre dependente única e exclusivamente a Ele, a Ele, a Ele, porque a nossa dependência tem que estar nele, porque quando a nossa dependência está nele, querido, estamos exalando fé, amém ou não amém? E quarto e último, diga assim, quarto, eu obedeço, eu creio, eu confio e eu dependo e também obedeço, porque a fé me faz obedecer, a fé me faz obedecer principalmente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem instruções para cada um de nós, tem instruções inquebráveis, que são princípios, que são inegociáveis, então eu prefiro obedecer. E como já falei aqui várias vezes, a obediência nos dá um prêmio. Como assim, pastor? Nos dá um prêmio, sim. Quando eu obedeço às bênçãos, eu não preciso ir atrás dela. Quando eu obedeço às bênçãos, agora tem que vir atrás de mim. Eu não preciso me rebaixar para a bênção. Eu estou obedecendo a palavra, e a palavra diz que eu tenho que confiar, depender e crer nele. E quando eu obedeço a palavra, bênção, vem atrás de mim agora, porque eu não vou mais atrás de você. Isso é loucura, gente, mas é fé. Então, esse homem era um homem bom, esse homem era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E eu te pergunto aqui nessa noite, Batista da Fé do Pilar, você quer ser igual ao Barnabé? Então fique de pé, nós vamos orar.